É algo bastante comum essa preocupação das pessoas de como na vida acertar. A ideia de acertar é a ideia de alguém para obter com esse acerto bons resultados, felizes resultados. Então é comum a ideia de assumir a ação correta. Então o que é esta ação correta? Primeiro, antes de tudo, o que há por detrás dessa intenção desta ação correta? Acabamos de colocar. O que há por detrás é a intenção de se dar bem, de ter suas conquistas e realizações. Aqui nós temos que ver algumas coisas. A primeira delas é: quem é esse elemento presente na ação? O elemento presente na ação sou eu mesmo. Essa é a ideia. Eu preciso acertar. Eu preciso fazer. Eu preciso alcançar. Eu preciso conquistar. Qual é a natureza desse eu? Qual é a base, a estrutura, o fundamento que abaliza, que sustenta, que permeia essa entidade presente, que é o eu? A resposta é básica. É a presença em nós das razões, dos motivos, das intenções, das nossas escolhas, predileções. E aonde exatamente isso se situa? Isso se situa no pensamento. Há uma distância entre a ação e essa intenção. O pensamento é o elemento nessa intenção. As nossas ações, elas são ações de ajustamentos para propósitos, para objetivos. Até aqui, parece muito razoável tudo isso, que podemos realmente nos preparar para ações, que podemos ter uma preparação para tomarmos ações corretas na vida. Mas existe algo aqui que nos escapa. Aqui a primeira coisa que nos escapa é que nós não compreendemos o que é esse eu. E não compreendemos também o que é a vida. Nós nos atiramos na vida sem a menor ciência de quem é esse que está nesse movimento. Primeiro, antes de tudo, vamos compreender algo aqui básico. A vida é um mistério. Algo que está acontecendo aqui nesse instante. E não há alguém que possa controlar isso, determinar isso, ou fazer isso acontecer como está acontecendo. Ao nos depararmos com a vida, nos deparamos com a vida nesse instante, como ela é, como ela acontece. Mas estamos trazendo do passado, que é esse eu, todo esse conjunto de ideias, de propósitos, de ideais, de objetivos para acertar. Então nós não nos damos conta de que existe uma separação entre a vida
e nós mesmos. Entre a vida como ela está acontecendo aqui nesse instante e esse mim, esse eu, que está vindo do passado, com suas ideias, escolhas, resoluções, intenções. Quando temos isso presente, nós não temos a vida real. Nós temos uma resposta para a vida em reação. Porque se as nossas ações elas estão vindo do passado, não são ações reais na vida nesse momento, são reações do pensamento à vida como nesse instante está acontecendo. Repare como é importante isso aqui. Compreender que no pensamento, a partir de escolhas, ideias, crenças, conclusões, não há como tomar uma ação real na vida a partir da imaginação de como acertar. Porque a vida, nesse momento, ela é como ela é. E o pensamento em nós é um elemento que vem do passado tentando alcançar na vida, da vida, alguma coisa para ele mesmo. Esse pensamento é a presença de um pensador, de alguém presente, sendo experimentador, querendo acertar. Quem é esse alguém? Não é ele um centro que se separa e que está olhando para a vida como se a vida tivesse algo para ele? Não é este eu, a ideia de alguém presente, que a partir do pensamento, e notem, o pensamento é algo que vem do passado, mas não é esse eu que a partir do pensamento acredita poder acertar as ações nesse instante que nós conhecemos são ações centradas nesta ego-identidade, nesta pessoa, nesse que é o pensador, nesse que é o experimentador. Nós temos um comportamento na vida de ideal, de propósito, de sonho, de imaginação. Propósito, sonho e imaginação de alguém que será feliz quando acertar, que será feliz quando tomar a ação correta. Não compreendemos que toda ação em nós que nasce do pensamento, nasce do passado. E, portanto, não é uma ação, é uma mera reação de ajustamento, de intenção egocêntrica, pessoal, particular. Portanto, não há como, a partir do ego, desse eu, desse mim, a partir desse modelo do pensamento que vem do passado, tomarmos uma ação real. Essa ação será egocêntrica, será reativa. Então não existe tal coisa como ação desse eu que seja correta, que seja real, que possa acertar. Toda ação que nasce do ego é uma mera reatividade.
nasce de uma atividade egocêntrica, de um modelo de atividade mental, de atividade egóica. A vida não precisa desse mim. Aqui nós temos algumas coisas que temos declarado aqui para você, nesses encontros. Repare, nós estamos juntos investigando a questão do despertar dessa inteligência, desta sabedoria, desta visão da vida. E isso só é possível quando estamos exatamente livres dessa ilusão, deste eu, que está sempre se movendo na vida a partir de reações. Essas são as ações da pessoa, desse mim. E essas ações estão produzindo confusão, produzindo sofrimento. Elas jamais acertarão. Quando as pessoas agem para alcançarem propósitos, ideais e objetivos, para essa felicidade pessoal, elas podem realizar o sucesso, elas podem realizar a fama, elas podem realizar a aceitação popular, o reconhecimento público, elas podem realizar o conforto, elas podem adquirir riquezas. Tudo isso do ponto de vista externo, do ponto de vista físico, é possível sim a partir de um modelo de ação do eu, que por sinal, por ser egocêntrica, essa ação será ambiciosa, invejosa, competitiva, violenta, agressiva, passiva da imitação e da cópia, estará dentro do velho modelo de contradição, conflito e sofrimento. Então você pode realizar alguma coisa, mas sem a visão da realidade presente, que é a realidade da própria vida, onde não há espaço real para esse sentido isolacionista, separatista do ego. Toda e qualquer realização deste mim, desta pessoa, por ser egocêntrica, se mostrará no final como uma realização problemática, complicada, infeliz. Em meio ao conforto, ao prazer, ao preenchimento, à realização desses sonhos e propósitos, lá estará sempre a presença de uma interna insatisfação, de um vazio existencial. Lá estará presente o medo, lá estará presente a ignorância, lá estará presente o sofrimento. O que quer que você alcance ou realize a partir desse modelo de ação que nasce do passado, que é reativa, esta ação que nasce a partir desse centro, ela não é livre, ela não será feliz, amorosa, harmoniosa, ela não será sem conflito, sem contradição, sem sofrimento. Ela estará produzindo sofrimento em algum nível, porque estamos diante desse sentido de separação, de dualidade. Assim temos a presença desse você e a vida, desse você e Deus, desse você e o outro. É por isso que aqui nós estamos com você investigando o fim para esta dualidade. Aqui a expressão é Advaita. Advaita é a não dualidade.
Haverá uma qualidade de ação livre do eu, livre do ego. Haverá uma qualidade de ação sem ambição, sem inveja, sem a busca do sucesso, sem a busca da gratificação, da recompensa, dessa assim chamada felicidade em realizações materiais, em conquistas externas. Haverá uma qualidade de ação livre do esforço e, portanto, de toda forma de conflito, porque não há nela mais esta divisão entre esse eu e o não eu, entre esse eu e o outro, entre esse eu e a vida. Então, a visão da realidade da vida é a visão da não dualidade, da não separação. Aqui a expressão é Advaita. É uma expressão indiana para o primeiro sem o segundo. O que estamos colocando aqui para você é que você, em sua natureza real, a verdade da realidade sobre você, não a verdade sobre você, como você se vê, como você se mostra sendo, nesse contexto de ego-identidade, de pessoa, mas a realidade deste ser, aquilo que é a natureza de Deus em você, é você sendo essa própria realidade. Não há separação entre você e a realidade de Deus, entre essa realidade de Deus e a vida. Portanto, não existe nada para ser alcançado, nada para ser obtido. Não existe tal coisa como uma ação correta. Existe esta ação livre, livre do eu, livre do ego. Esta ação real, a verdadeira ação divina, a verdadeira ação deste ser. Se isso está presente, a felicidade está presente, o amor está presente, a liberdade está presente. Assim, a expressão Advaita vem dos Vedas, vem da Advaita Vedanta, das antigas escrituras indianas. Mas aqui se trata de tomar ciência por si mesmo desta realidade. Nós não ficamos na teoria, no conceito, na crença, no pensamento sobre isso. Nós assumimos isso. Portanto, assumir esta verdade é compreender que não há nenhuma separação. Não existe alguém presente se separando da vida. Quando você está olhando para algo, temos a presença do olhar, mas não temos alguém nesse olhar. Quando você está ouvindo algo, temos a presença do escutar, mas não temos alguém nesse ouvir. Isso porque a presença da vida é a presença deste ser, que é você em sua natureza real. Não existe esta separação. O observador é a coisa que ele observa. Não existe tal coisa como uma separação, um espaço entre esse que olha e aquilo que ali está. Temos apenas a vida. A vida é esta observação sem o observador. A vida é esse escutar sem alguém nesse escutar. A vida é o perceber sem alguém nesse perceber. Ter esse encontro com o momento
sem o sentido do eu presente. É o que torna possível esta qualidade de ação, que é a ação sem o fazedor. Então, há uma ação acontecendo, mas não há alguém nesta ação. Há um olhar acontecendo, mas não há alguém nesse olhar. Há um escutar acontecendo, mas não temos alguém nesse escutar. Como nos aproximamos disso na vida? Como nos aproximamos desta verdadeira ação? Nos aproximamos desta ação pela autoobservação. Se autoobservar, essa é uma playlist também aqui no canal. Se autoobservar é se tornar ciente desse olhar, sem alguém nesse olhar. É quando você toma ciência de como você funciona, que fica claro essa divisão, que fica claro essa crença, essa sugestão do pensamento, de que existe alguém pensando, como alguém sentindo, como alguém fazendo, como alguém olhando. Se auto-observar é se aproximar daquilo que se passa com você, externamente e internamente. Trazer atenção para esse momento, algo que acontece de uma forma muito simples, direta e natural. Observar as reações é não se identificar com elas. Observar todo esse movimento que vem do passado, que são respostas, que são reações de memórias, sem colocar uma identidade presente nisso. Assim nós temos a eliminação desta dualidade. Se isso é eliminado, nós temos uma visão clara da verdade sobre nós mesmos. Essa é a base para a verdade da meditação. Assim, a meditação é uma arte, é a arte de assumir a vida livre de alguém, livre desse mim, livre desse eu. Essa é a arte da meditação. Não é você se envolvendo com uma atividade chamada meditação. Uma atividade chamada meditação é como qualquer uma outra atividade que o ego se propõe a fazer para obter resultados. A realidade da meditação é o fim do eu. Não há alguém como uma pessoa nesse instante, aqui na vida, para alcançar da vida alguma coisa, ou para se livrar na vida de alguma coisa. Não há esse alguém. Se aproximar desse momento sem o passado, sem o pensamento, sem toda essa motivação, ideia, crença, conclusão, objetivo e propósito. Se aproximar desse momento sem o meditador é meditação. Se aproximar desse momento sem o pensador, sem o observador, sem o experimentador, é a vida nesse momento se revelando, sem alguém dentro dela. Portanto, a única coisa que realmente importa na vida é a própria vida. Toda essa preocupação do pensamento,
que produziu esse pensador, que produziu esse experimentador, que produziu esse alguém, esse próprio movimento do pensamento que se projeta para o futuro, para obter resultados para ele. Vê a verdade da vida, vê a verdade sobre si mesmo. É a eliminação desta psicológica condição. O ponto é que, por muitos anos, durante uma vida inteira, que nós temos recebido desta cultura, desse modelo de mundo, desta sociedade, daqueles que estão à nossa volta, que nós temos recebido é esse padrão, é esse formato, é essa crença, é essa ideia, é a sugestão de que um dia seremos felizes se realizarmos nossas ações com ideais, com propósitos, com objetivos. É sempre a ideia de alguém se ocupando com a vida para dela extrair algo para si mesmo. Portanto, essa constante luta, esse constante esforço para vir a ser, para alcançar, para obter, para chegar lá, é o que produziu em nós a ilusão de um tempo para isso ser alcançado. Assim, esse sentido do ego, do eu, que vive nesta dualidade, ele se sustenta a partir da memória, que é o pensamento que vem do passado, na ideia de um futuro, que é o pensamento que se projeta para o amanhã. Eu não sou feliz hoje, mas eu serei feliz amanhã. Eu não tenho hoje, mas eu terei amanhã. Eu não alcancei, mas irei alcançar. Então, há sempre esta insatisfação, essa incompletude, essa constante luta, que é a luta eu não sou, mas eu serei, eu não tenho, mas eu terei. Podemos descobrir a vida nesse instante livre desse eu. É nessa descoberta que está a revelação daquilo que é indescritível, daquilo que está além do pensamento, além de toda a imaginação, de toda a ideia que o ser humano possa fazer, possa alcançar, possa imaginar sobre a felicidade. A felicidade, o amor, a liberdade, a paz, a verdade. Isso se revela quando temos o fim desta condição psicológica, quando temos o fim para essa ilusão desta pessoa, deste mim, deste eu. Se deparar com esse instante, olhar para esse momento, atuar a partir desse silêncio, desta quietude. Isso é o próprio movimento da vida em atuação. Uma ação em linha com a vida é a ação livre da reação. É a ação livre do passado. É a ação livre do pensamento.
é a ação livre do eu. Portanto, a única coisa que importa na vida é esta ciência, que é a ciência de Deus, que é a ciência desse não eu. É a presença da verdade. É a presença da realidade divina. É isso que estamos com você aqui trabalhando nesses finais de semana. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sim, a base para esta atenção sobre todo esse movimento do pensamento, que permite com que esse pensamento se dissolva, que permite com que esse pensamento perca a sua importância, o seu valor e desapareça, consiste em se auto-observar.